Editorial. O Superior Tribunal de Justiça mandou arquivar ontem, por 11 votos a 0, portanto, por unanimidade, denúncia contra o governador Reinaldo Azambuja, sendo que o arquivamento foi pedido pelo Ministério Público Federal, que não encontrou indícios mínimos de crime. Esse fato se refere ao seguinte: em maio de 2017, José Alberto Miriberger, sócio proprietário da Braspeli Comércio de Couros, denunciou um suposto pagamento de propina que acabou virando reportagem no programa Fantástico da TV Globo, porque a empresa denunciante teve seu benefício fiscal suspenso em novembro de 2016 e por isso acionou a justiça contra a Secretaria de Fazenda. Desde aquela época, o governo do estado sustentava que a suspensão havia ocorrido porque a Braspeli havia descumprido o termo de acordo 490/2010, que lhe concedia incentivos fiscais. A grande quantidade de couros que a Braspeli começou a receber de empresas de outros estados levou à investigação por suspeita de fraude. No documento do Ministério Público, datado de 4 de setembro, endereçado à ministra Tereza de Assis Moura, do STJ, o Ministério Público Federal sustentou que a denúncia desencadeada pelo dono da Braspeli era desprovida de qualquer prova, o que significa que a acusação feita contra a Secretaria de Fazenda não tinha nenhum respaldo por parte do denunciante, nesse caso, a Braspeli. O governador Reinaldo Azambuja, que recebeu com tranquilidade a decisão do STJ, desde o início dessa polêmica, sempre sustentou uma coisa só: que a denúncia feita contra ele era um golpe. Esse é, jornalisticamente, o fato mais importante desta semana e desta corrida eleitoral. O Superior Tribunal de Justiça absolveu por unanimidade o governador Reinaldo Azambuja. Todos os 11 ministros votaram da mesma forma, acatando o parecer do Ministério Público Federal, que considerou não haver nenhuma prova, qualquer indício de envolvimento do governador na denúncia. Esse é o fato. Mas a consequência do fato é outra. E muito mais séria do que é possível supor. Vocês se lembram? Por causa dessa denúncia, o governador, a sua família, membros do seu governo foram levados para o Fantástico, para o Jornal Nacional e para todo o noticiário em geral. Por causa desse caso, Reinaldo foi injustamente exposto, atacado e agredido, passou por sofrimento pessoal inenarrável e foi duramente atacado durante toda esta campanha política pelos seus adversários. Por causa desse caso, bem no meio da eleição, Reinaldo teve
seu filho e assessores do seu governo presos. Presos, diga-se de passagem, só para serem ouvidos. E não se importaram que eles sempre estiveram disponíveis para serem ouvidos a qualquer tempo. Mas não, tinham que prender para gerar toda essa confusão. Claro que os adversários do governador se aproveitaram disso da forma mais covarde possível, na tentativa de desgastá-lo, de tentarem desmoralizá-lo. E aqui temos que fazer justiça. Tudo isso gerou prejuízos irreparáveis à boa imagem do governador Reinaldo Azambuja. Prejuízos pessoais e políticos, porque aconteceu bem no meio da eleição, estranhamente. Pois bem, ontem a justiça resolveu o caso, decidindo que Reinaldo Azambuja não tem e nunca teve nada a ver com isso. Mas a pergunta que faço é a seguinte: e agora? Quem vai pagar os prejuízos? Quem irá reabilitar o governador pelos danos causados? A pergunta que fica é uma só: quem irá reparar o gigantesco dano moral e a injustiça sofrida pelo Reinaldo Azambuja? Quantos ataques ele sofreu por causa disso? Quantas agressões a ele fizeram na tentativa de transformar uma mentira em verdade? Essa é a política suja que reina nos tempos atuais. Tempos do denuncismo barato, irresponsável e covarde. Tempos de denúncias vazias, infundadas, absurdas e irresponsáveis, feitas apenas para assassinar reputações e destruir homens de bem. Como jornalista, cumpro a obrigação de fazer este reparo nesta manhã, assim como todos os que abordaram jornalisticamente o assunto, de alguma forma também precisam fazer essa meia-culpa. É uma questão de fazer justiça ao governador Reinaldo, que foi vítima de um dinocismo que varre este país de ponta a ponta, sem se preocupar com as graves consequências, estabelecendo praticamente um estado policialesco. Acho importante que o Mato Grosso do Sul fique sabendo disso. Como eu disse e volto a dizer, é uma questão de justiça. Bom dia.